Você já se perguntou como os stories podem realmente ajudar a sua marca no dia a dia? Ou melhor, você já se perguntou como você consegue utilizar os stories para envolver as pessoas no dia a dia da sua marca? Pois bem, nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre isso e como você pode fazer melhor uso dessa ferramenta que o Instagram te oferece gratuitamente e tem um grande poder de trazer as pessoas um pouquinho mais para perto do seu negócio, fazer com que elas pensem mais em você. Se você se interessou por esse tema e quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu te convido para também se inscrever aqui no canal do E-Commerce na Prática e ativar o sininho para receber notificação todas as vezes que a gente publicar um conteúdo novo sobre negócios por aqui. Vai ser bem legal e bem relevante para a sua vida, eu te garanto. Quando a gente pensa sobre os stories, a gente precisa entender que essa ferramenta foi criada justamente para aproximar mais as pessoas que nos acompanham do nosso dia a dia, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. O intuito inteiro do stories é justamente fazer com que as pessoas consigam contar histórias, coisas que acontecem ao longo do dia e consigam transmitir isso de uma forma mais simples, mais rápida, em vídeo para as pessoas, não só em vídeo, né? Pode ser de outras formas também, mas principalmente em vídeo porque acaba envolvendo mais o público de certa forma. E aí, quando as pessoas vêm até mim e me perguntam, Ana, como que eu consigo usar melhor o Stories para o meu negócio? Eu já sei usar como pessoa física, eu faço Stories no dia a dia, sei lá, da minha comida, mas como que eu consigo trazer essa ideia para o meu negócio se eu não quero mostrar o meu dia a dia de bebendo cerveja no bar? Eu quero mostrar outras coisas. Bom, existem formas muito legais de você utilizar essa ferramenta, não só como ferramenta de aproximação da pessoa que está do outro lado, como também um espaço de inteligência sobre esse público, para você conhecer mais esse público e depois conseguir tomar decisões interessantes para o seu negócio, inclusive decisão sobre produto. É muito legal. E aí eu trouxe para vocês algumas dessas ideias para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito disso e consequentemente aumentarem aí o engajamento da marca e entrega dentro do Instagram. Quando a gente abre no Instagram para fazer um Stories, a gente vê que existem vários stickers ali dentro, né? A gente clica naquele botãozinho de stickers e aparecem várias opções que a gente pode utilizar no dia a dia. E eu indico fortemente que você utilize esses stickers. Pois é, utilize os stickers que o Instagram está te proporcionando, porque eles foram criados para ajudar no envolvimento das pessoas nas suas histórias. Então, por exemplo, nós temos ali dentro do Instagram um sticker de enquete, aquele que geralmente já vem por padrão sim ou não, mas você pode modificar, né, dependendo do que você achar mais interessante. Esse sticker, ele existe principalmente para você fazer com que as pessoas respondam suas perguntas, com que elas interajam com você e principalmente votem em enquete. A gente adora fazer enquete. Gosta mais disso ou gosta mais daquilo? Prefere assim ou prefere assado? E aí, o que você acha que as pessoas iriam responder se você jogasse essas enquetes para ela? Eu vejo marcas, grandes e pequenas também, utilizando esses stickers, inclusive, para tomar decisões sobre criação de produto, chamando a audiência que está do outro lado, as pessoas que estão do outro lado, para co-criarem. Já falei até em podcast um pouquinho sobre esse assunto, sobre cocriação com a audiência e como isso é muito poderoso, porque faz as pessoas se anteciparem, elas já ficam ansiosas, esperando aquele produto que vai ser lançado, com o qual elas contribuíram de certa forma. Elas também ficam querendo compartilhar com outras pessoas, falar da sua marca para as outras pessoas e elas ainda se sentem parte do processo. E quando elas se sentem parte do processo, quando elas se sentem valorizadas pela sua empresa, a opinião delas foi valorizada, elas começam também a se sentir encantadas. E aí tem a ver com o encantamento do cliente e fidelização. Então, o que eu tenho visto são algumas empresas, eu vi muito de moda, já vi de cosmético também fazer isso e de decoração, que são empresas que eu acompanho muito, mas eu acredito que dá para fazer com qualquer segmento, tá? Que é o seguinte, a gente fala, olha, a gente tá para fazer um lançamento super bacana e tudo mais, e aí a gente quer tirar com vocês algumas dúvidas, ou então quer entender com vocês qual que é o que vocês acham que vai ser mais legal da gente fazer, o que vocês precisam agora. E aí eles começam a lançar, vocês preferem, sei lá, uma blusa de bolinha ou uma blusa listrada? Vocês preferem essa almofada? Vocês preferem essa almofada aqui mais quadrada ou mais redonda? Vocês preferem estampa X ou Y? Vocês preferem tamanho PMG? Então, assim, começam a perguntar para as pessoas o que elas preferem. E aí, sim ou não, emoji ou outro emoji, as pessoas às vezes botam carinha de emojis, né? Então, botam uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha raivosa, uma carinha, sei lá, de vômitos. E elas conseguem brincar, de certa forma, com essas enquetes, porque a gente consegue personalizar. E o interessante é justamente você utilizar esses
espaço, essas enquetes, para você ver quais são as respostas que você está recebendo e como que as pessoas estão interagindo com aquilo e o que elas estão dizendo. Elas estão te oferecendo uma informação gratuita sobre elas, sobre o que elas preferem, sobre o que faz sentido para elas. Então, por que não você pegar essas informações e utilizar na sua empresa, seja na construção dessa persona, ou seja, para você fazer a criação do produto, como foi a ideia que eu trouxe aqui para vocês, que eu tenho visto muitos negócios fazerem. Então, quando eu vejo essas ferramentas, eu sempre olho para as ferramentas que as plataformas nos apresentam e penso como que eu consigo utilizar isso para melhorar o meu negócio ou para alguma ponta, algum aspecto do meu negócio que não tem só a ver com construção de audiência, tem a ver com ainda mais. E eu acho que quando a gente olha para os stickers do Instagram, esses especialmente de engajamento, eu entendo que ali tem uma inteligência muito grande sobre o seu negócio, sobre passos que você pode dar e sobre a pessoa que te acompanha. Então, por que você não começar a utilizar isso de uma forma mais estratégica? Não só para você aumentar o seu engajamento, porque como eu falei, quando as pessoas vão começar a responder o que está dizendo, elas vão se sentir mais envolvidas com aquilo, vai aumentar a sua taxa de engajamento dentro da plataforma, o que também aumenta a sua visibilidade e entrega dentro da plataforma. A gente tem aqui no canal um vídeo sobre o algoritmo do Instagram, tá bom? Obviamente os algoritmos eles sempre passam por uma mudança ou outra, mas os principais aspectos estão nesse vídeo, eu vou convidar vocês para assistirem depois, vou deixar bem aqui em cima o link, também vou deixar na descrição para vocês conseguirem assistir, tá bom? Mas isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esse assunto e por que é tão importante a gente incentivar o engajamento das pessoas dentro das nossas publicações. E se estamos incentivando o engajamento, por que não colhemos aí frutos para a nossa inteligência de negócio, não é mesmo? Essa é, eu acredito que a principal lição que eu tenho que passar para vocês, não gosto muito de falar lição, né? Mas o principal ensinamento mesmo que eu quero muito que vocês entendam, para vocês começarem a utilizar esses canais e olhar esses canais como mais do que a proposta inicial deles, tá? É bem importante que vocês façam isso no negócio. Além desse sticker de enquete, a gente tem também o sticker de perguntas. Aquela caixinha de perguntas que a gente coloca, é bem usual mesmo, muitas pessoas já fazem isso, a gente coloca no Instagram, faz uma pergunta ou então pede para as pessoas fazerem uma pergunta que a gente vai responder em seguida. No e-commerce na prática, a gente usa muito esse sticker para tirar dúvidas da audiência. Então a gente abre geralmente nos finais de semana e a gente vai tirando dúvidas da audiência ali ao longo do caminho. E outras pessoas, outras marcas fazem isso também para as pessoas tirarem dúvidas, né, um FAQ, mas principalmente para curiosidades, para conseguir aproximar o público de alguma forma. Eu sinto que a caixinha de pergunta é um elemento muito poderoso para aproximação, porque as pessoas sentem que você tá de fato prestando atenção no que ela tá dizendo. O seu rosto, sua marca, você tá respondendo ela, você tá dando atenção para ela. E elas se sentem muito valorizadas por isso. De verdade, os feedbacks que a gente recebe, sempre quando a gente responde na caixinha de pergunta, a gente faz seleção, né, porque são muitas perguntas, mas sempre que a gente responde alguém, a gente recebe depois mensagem dessa pessoa agradecendo muito por a gente ter selecionado aquela pergunta e respondido. E em negócio é a mesma coisa. Elas vão ficar muito felizes também de ver a pergunta delas aparecendo, em primeiro lugar, tá? Elas vão ficar, eu garanto pra vocês. E segundo, elas vão ficar muito felizes de ter uma resposta sua a respeito do assunto. E aí pode ser de curiosidade do negócio, pode ser de bastidores, pode ser sobre lançamentos que estão por vir, enfim, falar para as pessoas irem chutando o que é que vai acontecer, enfim. Tem N ideias que você pode ter e encaixar aí na sua empresa de como utilizar isso. Mas o importante é você entender que você vai receber essas perguntas, você vai respondê-las. Eu indico que faça por vídeo falado. Eu acredito que o vídeo acaba envolvendo mais o público, tá bom? Não é essencial, você pode botar uma foto e só digitar a resposta, mas eu acredito que o vídeo vai também aproximar um pouquinho mais as pessoas do seu negócio, tá? Então eu indico mais o vídeo. Se não der, bota de outra forma. Mas é um elemento muito legal para o seu negócio. A próxima ferramenta que o Instagram permite que a gente utilize dentro desse universo dos stickers, né? Um sticker que a gente pode utilizar
é aquela onde a gente consegue ir marcando, a gente vai arrastando assim o emoji e a gente consegue marcar a nossa base de humor ou a nossa pontuação sobre aquilo que a pessoa está falando, digamos assim. É também uma forma de enquete, mas onde a gente consegue botar mais opções do que simplesmente botar sim ou não. A pessoa consegue dizer se ela gosta mais ou menos. Ela consegue ter uma variação maior de respostas de humor, né, com base no humor, a respeito daquele assunto que você está abordando. Esse sticker eu não vejo sendo tão utilizado, tá? Os outros stickers costumam ser mais utilizados do que esse, mas esse também é muito interessante para você medir o grau de humor das pessoas a respeito de algum assunto. Então, se você acredita que você tá com o lançamento por vir, ou então você quer saber também opiniões das pessoas a respeito de algum assunto, você bota esse sticker e elas vão marcando ali o que elas pensam, enfim, conseguem mostrar como realmente se sentem a respeito daquele assunto. E aí depois você vai ter uma média geral de todas as pessoas que votaram de como ficou essa pontuação. E você consegue entender também, tirar algumas conclusões sobre o que você estava falando a respeito, vendo se sua audiência concorda, se a sua audiência não concorda, ou então se a sua audiência tem interesse, se ela não tem interesse naquilo. Vocês podem notar que existem stickers diferentes que podem ser usados para as mesmas coisas, né? Eu dei exemplos bem semelhantes para cada um dos stickers que eu falei até aqui. Porque, de fato, você pode utilizar os stickers diferentes, às vezes, para abordar os mesmos assuntos, mas a forma de resposta que você vai ter que vai ser diferente. Então, num sticker de enquete, você vai ter ali o sim ou não básico. Nessa outra, que é da barrinha do humor, você vai saber a média do que as pessoas pensam a respeito sobre o assunto. Vai ser mais interessante. Dá pra ver individual também, tá? Mas o interessante é ver a média. E na caixinha de pergunta, você vai receber questões ou você vai receber posicionamentos das pessoas, onde elas mesmas vão digitar o que elas pensam sobre o que você está falando, as dúvidas que elas têm sobre o que você lançou ali. Então, diferentes stickers para diferentes modos de resposta que vão acontecer, mas todos eles servem para a mesma inteligência que você pode ter. E aí nós temos mais um, que é o quiz. O quiz eu particularmente adoro. E as pessoas no dia a dia, os negócios no dia a dia, embora usem também para a funcionalidade de quiz, né, para ver quem acerta mais ou quem acerta menos, como que tá o nível de entendimento das pessoas sobre o seu negócio. Até a gente gosta de fazer essas brincadeiras aqui no perfil da E-Commerce na Prática, que é perguntar para as pessoas sobre os nossos métodos, fazer questões até sobre o produto algumas vezes, para ver se as pessoas estão de fato envolvidas com a nossa marca e com a nossa metodologia, se elas sabem do que se trata. Então a gente usa muito para isso, ou então para abrir aí os olhos das pessoas sobre os assuntos, que às vezes elas acham que sabem a resposta e não sabem, elas acabam errando, e aí depois a gente linka com alguma solução que a gente consiga ter no dia a dia para essa pessoa conseguir depois responder isso direito, né? Não errar mais no dia a dia, o que no E-Commerce na Prática, errar uma das perguntas que a gente coloca lá significa que ela tá errando no negócio também. Então a gente oferece as soluções em seguida. Esse quiz, embora ele seja muito utilizado como quiz mesmo, às vezes as pessoas também utilizam para botar várias opções de assuntos. Por exemplo, eu quero falar sobre A, B, C, D, e ainda botam depois outras opções, tipo me manda DM se for outra opção. E as pessoas podem marcar o assunto que elas gostam mais. Então não tem necessariamente uma resposta correta, mas eles conseguem listar ali, fazer como se fosse uma enquete, listar ali os assuntos que eles poderiam abordar, sim ou não. Eu vou deixar aqui também esse sticker, só para vocês entenderem exatamente de qual eu estou falando, que é esse do quiz, que é diferente do de enquete, embora as pessoas utilizem às vezes para coisas semelhantes. Mas eu vou deixar aqui porque eu acho ele muito legal e as pessoas ficam muito engajadas, sabe? Fazer uma série de 5 stories, cada um com um quiz diferente sobre o mesmo assunto e ver quem é que acerta mais, quem é que acerta menos. Você pode acabar fazendo realmente um game ali dentro para as pessoas, o que vai envolver muito elas vão se entreter com o que você está colocando. E no final das contas, os stories, eles são um espaço para a audiência de entretenimento. Um espaço onde ela tá ali, parou no dia dela para ver o que está sendo dito, para ver o que está sendo mostrado. Então, garanta que quando elas cheguem no seu, elas se sintam com vontade de assistir. Porque o que acontece muitas vezes nos stories, especialmente de empresas, é que as empresas saem fazendo story, postando foto do produto. Então, sei lá, postei uma foto desse caderno aqui.
E é isso, acabou, meu story é esse, é a foto do caderno. E aí, pô, legal, aí no story seguinte é a foto dessa almofada. E aí no outro story, sei lá, a foto desse controle. Então, acaba sendo um monte de foto de produto, não tem nenhuma enquete, não tem nenhum tipo de votação, é literalmente para mostrar os produtos que estão sendo lançados. E aí, o que a gente faz? O que você faria nisso? Tu pula, né? A gente pula tudo. Ou a gente passa direto, a gente passa o dedo assim e pula para o story da próxima pessoa, ou a gente vai pulando cada um deles e aí a gente acaba vendo que a taxa de saída dos stories, eita, vai lá para cima. Tá? Não é um problema ter a taxa de saída, mas quando você não está gerando interesse nas pessoas no que você está dizendo, isso é um problema e um problema muito grave para sua empresa, tá? Então, eu indico bastante que vocês utilizem os stories, as ferramentas que o Instagram oferece para os stories da melhor forma. Utilize eles para, de fato, envolver a audiência no dia a dia. Viu quantas ideias eu dei aqui para vocês de como vocês podem usar isso ligado ao negócio, né? Para trazer inteligência. Gente, ali é um espaço, você tem o canal direto com a sua audiência, com a galera que te segue. Por que você não está fazendo perguntas para elas? Por que você não está tentando entender mais sobre o gosto delas no dia a dia? Ou por que você não está fazendo com que elas se envolvam mais com você, participando do seu dia a dia? Porque essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Por que vocês não estão usando isso? Por que vocês não estão utilizando isso? E se vocês já estão utilizando, como que a gente pode utilizar isso melhor no dia a dia? Para envolver as pessoas, que é a prática para aumentar também o alcance da marca, e para ter mais inteligência no negócio. Essas duas vertentes. Espero que esse vídeo tenha feito você refletir bastante, porque o principal intuito dele era te fazer refletir. Se você teve alguma outra ideia enquanto estava assistindo esse material, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero ver. E se você tem sugestões de outros vídeos que você quer que eu traga por aqui a respeito desse assunto ou sobre outros assuntos, pode deixar aqui embaixo também, porque eu leio tudo. É verdade. Eu leio tudo. A gente tem equipe que responde, mas eu leio todos os comentários de vocês e é muito legal ter essas ideias no dia a dia, tá bom? Vejo vocês aqui no nosso próximo vídeo no canal. Deixe o seu like aqui embaixo para saber se você gostou. E tchau, tchau. Até a próxima.